A situação que aqui temos é a seguinte. Eh, Suponhamos que temos um percurso linear, sem atrito, e que temos uma bola, e essa bola é sujeita a uma força constante durante um comprimento de metros. Portanto, ela está inicialmente parada, a força constante começa a agir sobre ela e a força deixa de agir sobre a bola quando a bola chega ao limiar desta linha, no sentido quando a bola está ali, a força deixa de agir sobre ela. Ora, neste instante, a bola adquiriu uma certa velocidade v e se não houver atrito, se não houver perdas, ela vai se deslocando por este trajeto e a dado momento ela chega até este ponto. E quando ela chega a este ponto, suponhamos que ao longo de uma distância d igual à distância d inicial, é exercida uma força sobre a bola, igual em intensidade, mas oposta em sentido, à força inicial. Igual em intensidade, mas oposta em sentido. Então, dada a simetria desta situação, que é uma situação em que não há atrito, nem com o solo, nem com o ar, não é? Supomos que a situação que é essa, portanto, supomos que não há perdas, é natural que a bola leva a mesma distância para ser travada, para a sua velocidade ser levada a zero, que levou para ser acelerada até à velocidade v. E o sentido disto é o seguinte: a simetria desta situação reside no seguinte aspecto. Se nós agora, se filmássemos toda esta situação, pronto, desde que a bola começa a mover-se aqui, até que ela é detida neste ponto, se filmássemos e passássemos o filme ao contrário, o que é que nós veríamos? Veríamos a bola a ser acelerada até ter uma velocidade v, não é? Se passássemos o filme ao contrário, com a mesma velocidade, os mesmos frames segundo com os quais foi filmado. Portanto, a bola teria velocidade v, percorria esta distância no mesmo tempo que levou a percorrê-la para este lado, porque nós estamos apenas a passar o filme ao contrário, e quando ela chegasse aqui, ela era atuada por uma força com a mesma intensidade e com o sentido contrário desta, e ia-se deter neste ponto. Portanto, dada a assimetria que a situação tem, por essa razão, então a distância que levou para a bola a ser parada é a mesma que levou para ela ser acelerada. Ora, um corpo em movimento, quando embate contra um alvo, ele tem capacidade de lhe causar dano, e essa capacidade é avaliada pela chamada energia cinética do corpo. O termo cinética significa movimento. Portanto, se um corpo tiver uma velocidade relativamente a um dado referencial, ele tem uma energia cinética relativamente a esse referencial. Por exemplo, se tivermos uma pessoa e outra que vão sentadas lado a lado num carro que se move numa estrada, então esta pessoa, por exemplo, chamemos a pessoa A e esta a pessoa B. A pessoa A está parada relativamente à pessoa B. E, portanto, dizemos que a energia cinética de A relativamente a B é zero. Mas se o carro se for a mover, a pessoa A não está parada relativamente a uma pessoa C que esteja na estrada parada a observar o carro enquanto ele passa. Portanto, a pessoa A
tem uma energia cinética relativamente à pessoa C, que não é nula, mas tem uma energia cinética nula relativamente à pessoa B. Agora, um exercício interessante que decorre daqui é este. Suponhamos que nós fazemos o exercício matemático de multiplicar a força constante pela distância. Para se tiveres uma força constante e a representarmos graficamente, se o eixo horizontal for força e se o eixo vertical for força e o eixo horizontal distância, se nós marcarmos aqui a distância D e se tivermos uma força constante, força vezes distância é uma área. Então, vamos supor que fazemos esse exercício aqui. Multiplicamos a força constante pela distância D. Ora, a força é massa vezes aceleração. Portanto, F vezes D é M vezes A vezes D. Mas a aceleração é a variação da velocidade com o tempo. É delta V sobre delta T. Suponhamos que estamos a considerar aqui um certo intervalo de tempo. Ora bem, então temos que MAD é igual a M, delta V sobre delta T vezes D. Esta é a segunda expressão que aqui está. Mas, se a força é constante e isso significa que a aceleração também é constante. Ora, a velocidade é a aceleração vezes tempo. Se a aceleração é constante, a velocidade tem uma expressão deste tipo. E isto representa uma relação linear entre V e T. Suponho que é a relação linear que está escrita aqui. Então, para eu saber qual é a aceleração aqui, eu simplesmente divido V por T e tenho a aceleração. E qualquer intervalo de tempo que eu escolha, a variação de velocidade é esta, a variação de tempo é esta, portanto, a divisão da velocidade sobre o tempo dá sempre a mesma, e isso é o que significa termos velocidade constante. E ela é uma velocidade final menos uma velocidade inicial sobre o tempo. Se nós nos reportarmos a este caso aqui, suponho que a bola levou um certo tempo ΔT a chegar aqui, e que chegou aqui com uma velocidade final VF, chamamos aqui V, e partiu com uma velocidade inicial VI, que nós estamos aqui a considerar ser zero. Então, se nós subtrairmos a variação de velocidade que houve aqui, o ΔV, é V final menos V inicial. E o ΔT é simplesmente o tempo que a bola levou a percorrer o percurso, o trajeto com comprimento D. Portanto, e é isso que está indicado aqui. Portanto, a nossa velocidade inicial é zero, a nossa velocidade final é V, portanto, nós ficamos com M vezes, aqui, esta expressão, M, V sobre ΔT vezes D. E podemos escrever esta expressão desta forma que aqui está. E ficamos com D sobre ΔT. Mas quem é a distância percorrida D? A distância percorrida, se nós tivermos o gráfico da velocidade em função do tempo, a distância percorrida, como já vimos em outros vídeos, é esta área. Portanto, esta área é o nosso D. E quem é a área deste triângulo? É a altura, que é V, vezes a base, que é T, dividido por 2. Portanto, se nós aplicarmos isso aqui, não é? Estamos a chamar ao T a variação de tempo ΔT. Se nós substituirmos o D por V ΔT sobre 2, substituímos o D por isto, o ΔT cancela com este e nós ficamos com, deste lado direito, M vezes V sobre 2.
Portanto, ficamos com a expressão que aqui está em baixo. Pode ser escrita como 1 meio de mv². E esta expressão é que representa a energia cinética em Joule. Como nós iremos ver de uma forma mais detalhada nos vídeos que se seguem. Portanto, o que nós conseguimos aqui, observa bem, foi isto. Ao multiplicarmos a força pela distância d, se conhecermos a massa do nosso corpo, automaticamente ficamos a saber a velocidade v com que ele sai deste ponto aqui, ou com que ele chega a este ponto aqui.